Boa tarde, galera. Vamos lá agora para o nosso terceiro método de ajustamento, o método combinado, tá? Então nós já vimos o método paramétrico e o método dos correlatos. O método combinado, como o nome já diz, ele vai ser a junção desses dois outros métodos que a gente já viu, tá? Então vamos lá. Então esse método tem a formulação f de xa LA igual a zero. Então, ele tem uma equação de condição, tal como no método dos correlatos, só que agora a gente tem parâmetros e observações, tá? Então, esse método então, vai ser chamado de método combinado e ele vai usar tantos os conceitos que a gente viu no paramétrico quanto do correlato por conta disso. Utiliza-se o método combinado quando não se pode separar parâmetros e observações no modelo funcional. Então, a hora que a gente faz um modelo matemático que junta os meus parâmetros e as minhas equações, se eu consigo separar, uso paramétrico. Se eu não consigo separar eles em termos de uma igualdade onde eu deixo de um lado as observações, do outro lado os parâmetros, a gente tem que usar o método combinado, tá? Então a gente vai usar o método combinado só quando não tiver jeito e tiver que adotá-lo, porque eu não consigo formular um modelo funcional que separe observações de parâmetros. O modelo matemático caracteriza-se por observações condicionadas. Na forma matricial f de xa igual a LA, a gente vai ter uma matriz A, que é a derivada das minhas funções em relação aos meus parâmetros. A gente vai ter uma matriz B, que é a derivada das funções em relação às observações. E a gente vai ter x e v com LB e LA, x0 e xa, tal como a gente viu nos outros métodos, tá? O modelo matemático linearizado, ele vai ser um pouco maior, né? Então, a gente viu que o BV mais W era do correlato, o AX mais V, ou AX igual a V, era do paramétrico. Do combinado vai ser AX mais BV mais W igual a zero. A gente vai usar aquele mesmo recurso lá de K para fazer a resolução, obtendo um sistema onde a gente tem a derivada dessa função linearizada em relação a V, K e X. A partir da resolução desse sistema matricial, a gente obtém as nossas equações aqui, tá? Para a resolução. Então, na forma matricial, o sistema é esse. A gente pode rearranjar esse sistema de forma que a gente tem nossas equações normais dadas por esse slide aqui, ó. V vai ser P na menos 1 BTK, K vai ser B P na menos 1 BT, a inversa disso, vezes AX mais W. K vai ser, ou pode estar em termos de M, tá? Onde M é B, P na menos 1 BT, tá? X vai ser esse AT, M na menos 1, A, inversa, vezes AT, M na menos 1, W. E M, como eu disse, B, P na menos 1, BT. Então, essas são as equações lá da minha resolução do sistema normal. A gente pode encontrar também as MVCs dos parâmetros ajustados e das observações ajustadas. Então, a gente tem uma MVC a mais aqui. A gente pode também encontrar a MVC dos meus resíduos, tá? Que é dado ali embaixo por sigma V igual a sigma 0 a posteriori vezes P na menos 1 menos sigma LA.
O sigma posteriori é VTPV sobre S, tá? S é o número de graus de liberdade lá. A gente tem um número de equações menos o número de equações menos o número de parâmetros. E o vetor dos resíduos, V, é dado por essa fórmula um pouquinho maior, né? P na menos 1, BT, M na menos 1, A, AT, M na menos 1, A inversa, AT, M na menos 1, menos P na menos 1, BT, M na menos 1, tudo isso vezes W, tá? Então, primeira etapa, construir as matrizes, tá? Então, a gente vai construir a minha matriz A, a minha matriz B, a gente vai arbitrar um x0 e vai encontrar aqui também o f de LB x0, que vai ser o meu vetor W, tá? Então, o vetor W é aquele vetor de erro de fechamento, tal como no método dos correlatos. Aí encontro x e v e LA e XA. Depois eu tenho que fazer a iteração se o meu normalmente nesses casos aqui ele não é linear, né? Então eu vou ter que fazer aquele processo iterativo. A gente substitui o L0 e o x0 pelo LA e o XA e refaz as contas para encontrar novos XA e LA na primeira interação, e assim por diante, até que o meu vetor de correções tenda a zero, e aí eu estabeleço um limiar para isso, ou um certo número de interações, ou controlo pelo meu sigma a priori, que deve estabilizar, né? O sigma a priori de uma interação para a próxima não variar muito. Bom, isso até a enésima iteração. Tá, o vetor das correções tende a zero, que é o vetor x lá, e o VTPV tende a se estabilizar, né, que é o sigma posteriori. Um exemplo é a interseção fotogramétrica. Então eu tirei fotografias a partir de 2 pontos, tá? Ou a partir de 3 pontos. E tô tentando então, fotografias a partir de 3 pontos, e tô tentando determinar a posição no espaço de um ponto P, que está na figura abaixo. Tenho as medidas nas fotos e tenho uma base lá de distância até entre os meus as minhas tomadas, tá? Então, com essas informações a gente consegue calcular as coordenadas do ponto P. A gente tem 5 observações, 2 equações, tá? 2 parâmetros, 5 equações, 2 parâmetros. Espera aí, a gente tem, vamos lá, direito aqui. Então, uma equação, 2 equações, 3 equações, tá? Fizemos 5 observações e 5 observações. Então, o número de equações vai ser S mais 1. S é o número de graus de liberdade, mas S eu obtenho de 3 menos U. Então, se eu quero 2 coordenadas lá para P, que é x e y, e tenho 3 equações, eu tenho 1 aí. Então, de S, tá? Então, S vale 1, R é igual a 3. Meu modelo funcional foi, na realidade, uma relação entre triângulos lá em cima, tá? Então, o Teorema de Tales explica aqui
essa relação que a gente faz das leituras nas fotos com a distância focal e a distância até o ponto P, tá? A gente não consegue separar por causa das divisões, tá? Então a gente tem observações de um lado e de outro do meu sistema. Dessa minha relação eu faço tudo igual a zero e tenho 3 equações de condição como dado aqui na parte inferior. Através das relações geométricas a gente consegue estimar aí valores de P usando 2 das 3 equações lá, e aí o meu x0 e y0 vai valer 58 para a gente ter um chute mais próximo. Minha matriz A vai ser a derivada daquelas funções em relação aos meus parâmetros, que no caso são x e y do ponto P. A gente tem esses valores aqui, a derivada das minhas equações em relação às minhas observações, no caso as leituras nas fotos, são esses valores aqui mostrados na parte inferior. A minha vetor W vai ser a aplicação daqueles valores que eu tenho iniciais de x0 e de NB nas minhas equações, que são esses erros ali de fechamento das minhas equações, e P vai ser dado pela variância lá das minhas observações. Bom, aí a gente pode calcular com essas matrizes, posso calcular M, com M eu posso calcular já o AT M no menos 1, A, fazer a inversa, calcular X, cálculo com X e X0 eu consigo meu XA. O problema não é linear, portanto precisa fazer interações, então essa é a minha primeira resposta. Uma interação que tirou lá daquele valor 8,50 para 8,07 e 48,8. Substituo então os valores no meu x0 e vou refazer as contas do K, do V e assim por diante. E o resultado já após as interações. Então eu vou refazer as interações, esse é o meu resultado final, tá? Então, o resultado que vocês devem alcançar depois de fazer as interações, substituir esses primeiros valores aqui, 0,7 e 8, e fazer de novo e de novo e de novo, até o meu vetor x ele tender a zero, vai ser 8,0749 e 48,8093. O vetor, daí a gente, com os últimos resultados, a gente pode calcular o vetor dos correlatos e o vetor dos resíduos, tá? Porque eu preciso de K para calcular V aqui embaixo, certo? Então, esse é o método dos paramétricos. Então a gente vai ver alguns exercícios daqui para frente para a gente entender bem a diferença dos 3 métodos. Boa noite, até!